Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Olha aí, ó, chegamos à nossa 8ª aula, né? Encerramos 50% desse segundo bimestre. Coisa boa, hein, gente? Todo mundo estudando bastante. Que nós vamos fechar a nossa sequência aí, repetindo mais um pouquinho ou aprofundando cada vez mais essa questão a respeito da urbanização brasileira. Rapidito, que eu acho que na aula passada deu para ficar essa ideia tranquilamente. Processo de urbanização brasileira foi um processo que aconteceu de forma muito rápida se comparado com muitos outros países. E as consequências disso? O que nós acabamos tendo? As consequências disso é que basicamente as cidades cresceram, suas periferias, sem uma infraestrutura capaz de dar uma boa qualidade de vida para a sua população, né? E o que nós acabamos encontrando aí nessas cidades? E daí eu repito para você, principalmente as periferias, elas vão ter uma quantidade gigantesca de problemas urbanos, tá? Então o que acaba acontecendo aí? Quais são esses principais problemas urbanos? Então nós já começamos por um problema aqui, que ele talvez seja, por assim dizer, o mega problema, e os demais que nós encontramos, eles sejam, por assim dizer, quase que como uma consequência desse mega problema. O que eu estou falando? Estou falando aí dessa questão da habitação, da moradia. Então eu escolhi essa imagem aqui para você, que eu acho que essa imagem ela é uma imagem muito interessante, né? Então lá no fundo dessa imagem você percebe o quê? A presença do bairro do Morumbi, no município de São Paulo. Olha que beleza, hein? Os prédios, então você acaba percebendo que ali são moradias de alta qualidade. Mas no primeiro plano da nossa imagem aqui você tem uma favela de São Paulo, que é a chamada favela de Paraisópolis. Isso aqui sem sombra de dúvida, e essa é uma imagem que eu tenho certeza absoluta, que ela ronda quase o mundo inteiro aí. Ela é, por assim dizer, reflexo direto, uma radiografia da maior parte dos problemas brasileiros que nós encontramos aí, né? Aonde você tem uma parcela da população com uma qualidade de vida muito boa. Mas você tem que a outra parcela, essa aqui é o quê? É uma favela dentro de uma grande metrópole. Geralmente essas favelas, a tendência natural delas, e você sabe muito bem, elas estarem na periferia. Só que aqui acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que nós vamos encontrar aí que elas estão convivendo lado a lado. Então essa é a realidade brasileira. Consequência do desenvolvimento econômico que gerou uma altíssima concentração de renda, né? Aqui a habitação é precária, lá a qualidade de vida é muito boa, certo? Mas você tem que ver que a cidade ela vai funcionar quase como um organismo, porque essas duas regiões elas são interdependentes, uma depende da outra. Em que sentido? Você pode ter certeza absoluta que uma parte significativa da mão de obra, principalmente aquela mão de obra desqualificada que ocupa, que trabalha nessa região, muitas vezes vai ter a sua vida onde? Vive lá na favela. Então não é essa coisa de você retirar essa moçada daqui, né? Para isso era necessário fazer o quê? Um planejamento urbano. A cidade nesse momento ter um projeto de gestão, aonde você trataria de fazer o quê? Fazer com que justamente aqui existissem habitações para diferentes classes sociais, podemos nos referir a esse tema. Mas isso não aconteceu. Esse núcleo mais clássico da cidade, mais rico da cidade, ele se estabeleceu. E o outro foi migrando, provavelmente ocupando um terreno aí de forma irregular. Agora convivem, porque ambos, por assim dizer, ambos acabam fazendo o quê? Tem uma qualidade de vida que não é uma qualidade legal. Então, para você pensar a realidade de uma cidade, você tem que pensar essa cidade como um todo. Entendeu como é que funciona? Essa aí é que é a realidade, né? Mas só que a habitação apenas e exclusivamente, ela não vai ser o único problema. Eu digo assim, ela é o problema central. Talvez seja um daqueles problemas que deve ter maior pressa para ser resolvido, né? Mas não é o principal. O que acaba acontecendo?
Segundo algumas pesquisas de opinião pública hoje em dia, a população da cidade, ela acaba sendo uma população que ela basicamente tem como principal preocupação, ou diz que o principal problema urbano hoje, as pessoas onde vivem, elas estão relacionadas com o quê? Com a violência, né? Daí você tem basicamente duas formas de explicar essa violência, né? Você tem, digamos assim, uma corrente um pouco mais conservadora da segurança pública, que ela é uma corrente que explica o quê? Para você resolver esses problemas com violência, é só através do policiamento ostensivo. Quem resolve isso aqui é a polícia, né? E você tem uma corrente, digamos assim, mais tranquilona dessa opinião pública, que ela vai tratar de fazer o quê? Dizendo não. A gente acaba percebendo que muitas vezes se tem problema de segurança pública quando? Quando em algumas regiões da cidade você não tem a estrutura, os chamados equipamentos urbanos necessários a essas pessoas. Então o que leva muitas vezes as pessoas a isso aqui é o quê? Se a cidade tivesse uma estrutura, por exemplo, uma escola que ocupasse todo mundo, e eu já conversei na última aula com você a respeito da importância da educação aí, provavelmente isso aqui não aconteceria, né? E além da educação, você tem que ter o quê? Uma escola, e uma escola é em período integral, que a maior parte dessas pessoas que vivem aqui, das famílias, são pessoas que trabalham o dia inteiro. As crianças daqui estão indo o quê? Para uma escola pública. Se ela não tiver qualidade e manter essas crianças lá o dia inteiro, você pode saber. Um outro problema que hoje é muito comum, nós percebemos nas grandes cidades, é o quê? É a questão da chamada mobilidade urbana. Então você se deslocar nessas grandes cidades, principalmente naquelas horários que são chamados de horário de pico, rush, primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde, né? As grandes cidades brasileiras e as de médio porte também, elas acabam fazendo o quê? Elas acabam tendo aí engarrafamentos que travam a cidade inteira e trazem prejuízo muito grande. Claro, não pode ser feito dessa forma. Aqui existe uma quantidade muito grande de pessoas e principalmente qual seria a solução para todo esse problema da mobilidade urbana? Não pode seguir esse modelo mundial que nós temos, uma pessoa um carro, uma pessoa o carro. Então você tem que dar transporte coletivo, as pessoas têm que ter um atrativo no transporte coletivo barato e de qualidade para ela deixar o carro dela. Que se você entupir uma cidade sem estrutura para isso de carro, vai parar tudo mesmo, entenderam? Então esse é mais um problema. Agora se nós formos analisar aí o lixo, a poluição, questão de tratamento de água e esgoto, lixões e assim por diante, a gente acaba percebendo o quê? Essas cidades, elas são um poço de problema. Então, mais uma vez, retorno. Por isso que eu fiquei isso muito na última aula nossa. Isso é o que aparece lá na tua prova. Esse crescimento desenfreado e muito rápido, né? Fez o quê? Que se criasse esses monstrengos aí. Então, quando é que nós tivemos esse processo chamado de metropolização no Brasil, né? Isso aí foi basicamente a partir da Segunda Guerra Mundial. 56 com o JK ali, esse processo foi crescendo até a década de 70, 80. E lá a gente percebe que uma parte significativa da década de 90 já existe um probleminha aí que vai começar a ter algumas mudanças. Que é esse probleminha que eu estou falando? A metropolização, né? Então ela aconteceu durante um período muito longo de tempo, onde nós acabamos encontrando o quê? Então essas cidades, elas incharam, por assim dizer, elas acabaram fornecendo uma qualidade de vida ruim para seus habitantes. Daí a grande pergunta que fica é assim, por que mesmo que tendo uma qualidade ruim de vida, as pessoas insistem nesse processo de permanecer dentro das metrópoles, né? Por uma razão pura e simples. Eu já falei quando eu mostrei o Morumbi para você. Essas cidades, elas são concentração de riqueza. Então elas acabam fornecendo o quê? Fornecendo os melhores empregos. É ali que está a riqueza. Se estiver mais perto da riqueza, você tem maior chance de conseguir um emprego melhor. Então você se apinha em volta. Beleza? Daí acaba acontecendo o quê? Cresceram e surgiram esses problemas urbanos. Hoje não é mais legal viver nessas cidades. Então, nós percebemos que existem hoje algumas
tendências da urbanização brasileira. Se foi a metropolização, agora nós vamos ter o quê? As metrópoles brasileiras, elas continuam crescendo, né? Mas não em um ritmo acelerado como antigamente, né? As pessoas continuam, lembra que eu falei na aula anterior, o êxodo rural está trazendo muitos brasileiros para a cidade, isso continua acontecendo. Só que nós acabamos sendo o quê? Né? Se tem quase que um processo hoje de desmetropolização no Brasil. O que é que acabou acontecendo com o nosso país? Acabou acontecendo que do nosso país aí, saíram, por assim dizer, esse êxodo rural retirou uma quantidade muito grande de pessoas do campo. E essas pessoas que muitas vezes viviam na cidade, elas acabaram percebendo que a coisa não é muito legal assim viver na cidade. Até tenho um emprego muito legal, mas e a qualidade de vida e a violência que está me pegando todo dia? E ao mesmo tempo acontece a partir dessa década de 1990, principalmente com a abertura do mercado, lembra lá da nossa aula de indústria? O que nós vamos ter? Vão receber mais investimentos aquelas cidades que são consideradas cidades de médio porte. Então as indústrias estão chegando ali e elas estão se desenvolvendo. Então muitas pessoas acabam fazendo o quê? Essa indústria que vai para a cidade de médio porte, ela já não banca os mesmos salários das metrópoles. Mas as pessoas muitas vezes elas abrem mão desses salários muito mais altos por uma qualidade de vida melhor. O que a cidade de médio porte vai fornecer a essas pessoas? A violência existe, como em qualquer lugar, em menor quantidade. Os problemas de trânsito, talvez eles sejam inexistentes, qualidade do ar é melhor, a poluição é menor, né? E assim vai. Então a tendência que nós temos aí é a diminuição do crescimento das grandes cidades e agora a tendência de aumento nas cidades de médio porte aí, né? Até isso aqui, ó. Isso aqui é uma tendência que nós temos nesse eixo Rio-São Paulo. Então, metrópoles brasileiras nós temos em grande quantidade. E a gente costuma dizer que basicamente nós estamos formando o quê? A chamada megalópole brasileira. Então, num futuro, nós vamos ter uma interdependência muito grande entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Devido à rodovia Castelo Branco, né? Municípios que nós temos como Jacareí, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Lorena e não sei o quê, são cidades que estão vivendo cidades de médio porte. Então vai chegar um determinado momento que a gente pode dizer que toda essa região ela é uma grande mancha urbana, né? Uma grande mancha urbana não quer dizer que nós vamos ter, como alguns países, como na Europa, né? Uma cidade aí de 600, 700, 800 quilômetros. Não é isso que eu estou falando. A ideia de megalópole é qual? Que você tenha uma integração muito grande entre duas metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo, podendo até mesmo existir zonas rurais no meio, né? Mas para isso você vai precisar o quê? Principalmente o sistema de transporte. Nós tivemos uma presidente da República no passado que prometeu a criação do trem-bala brasileiro. Belo Horizonte e Curitiba. Primeiro eixo ia ser o Rio-São Paulo. Essa integração uma hora vai ter que acontecer, né? As rodovias não são suficientes para dar conta de todo o transporte e o transporte aéreo é muito caro. Então as ferrovias vão ter que fazer o seu papel aí, sem sombra de dúvidas. Tranquilo? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Olha lá, para fechar a nossa conversa de hoje, vai a atividade para você lá. Você resolve os exercícios complementares que aparecem na página 754 e 755. Vai lá, faz esses exercícios que eles são muito legais para você, tá bom? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço.